Graça e paz para todos. Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 3 e no versículo 1, diz assim a palavra de Deus: E outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Meus queridos, eu li aqui um texto da palavra de Deus que fala acerca de um homem que tinha a sua mão mirrada, ou seja, a sua mão era defeituosa, era atrofiada, era ressíquida. Porém, este homem, ele não nasceu com esse defeito na sua mão. Segundo alguns estudiosos da Bíblia, diz que este homem, ele sofreu um acidente na época em que ele estava trabalhando na construção do templo. Porque naquela época, quando o rei Herodes ele se tornou-se rei, o rei Herodes fez algumas reformas no templo. E este homem, ele foi contratado para trabalhar na construção. E uma daquelas pedras se soltou-se e caiu justamente na mão daquele homem, deixando aquela mão daquele homem com aquele defeito. A sua mão ficou ressíquida, atrofiada. Então, meus queridos, por conta desse defeito que ele tinha na mão, ele era impossibilitado de trabalhar. Ele sofria preconceito, tudo que ele fazia era com a maior dificuldade. Para alguns sacerdotes daquela época, por ter uma mão defeituosa e mirrada, simbolizava a punição do pecado, porque quando os judeus se reuniam para orar na sinagoga, eles oravam com suas mãos levantadas, e por isso a pessoa que tinha uma mão defeituosa era discriminado, porque não podia levantar suas mãos, ele era excluído da sinagoga, ele não poderia entrar para fazer suas orações. E para que você tenha uma ideia, aqueles homens, aqueles mestres da lei, eles valorizavam mais os rituais e as suas tradições do que a ordem divina, de amar e zelar pelo bem do próximo. Eles preferiam proteger as suas tradições religiosas do que ver um homem curado. Mas, meus amados, veja só como é que Deus ele faz. Justamente num dia de sábado, veja só o que aconteceu com este homem. Este homem, meus queridos, que era proibido de entrar na sinagoga, ele entrou ali, ninguém sabe como foi que ele entrou. E através da atitude de fé daquele homem, Jesus mudou a sua história. Porque quando ele entrou ali dentro daquela sinagoga, Jesus, quando viu aquele homem que estava ali, provavelmente escondido, porque ele não poderia entrar naquela sinagoga, Jesus chamou ele para o meio. E ali, meus queridos, Jesus curou a sua mão que era mirrada, que era atrofiada, voltou ao normal. Meus queridos, sabe o que foi que Jesus fez quando aquele homem entrou ali? Jesus só disse uma coisa: mandou que ele viesse para o meio da sinagoga, e mandou que ele estendesse ali as suas mãos, e as suas mãos foram curadas. E é justamente isso que eu acho interessante, é que as nossas mãos, meus queridos, as nossas mãos revelam que nós somos. Nós devemos estender as nossas mãos para Deus e mostrar para Ele o nosso defeito, as nossas falhas, as nossas fraquezas. Devemos estender as nossas mãos para Deus, para adorá-lo, para exaltar o seu santo nome. Estender as mãos, meus queridos, para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão necessitados, porque as nossas mãos não foram feitas apenas para a gente abraçar, para a gente aplaudir, mas também para a gente fazer a vontade soberana de Deus. Amém, meus queridos? Então que fique esta breve reflexão da palavra de Deus e que o Senhor nos abençoe.